Graça e paz, irmãos. Prazer, aqui é o irmão Mike. Estou fazendo mais um vídeo aqui para o canal no YouTube, Estuda a Escritura. Então, irmãos, a gente vai continuar com a série Será que existe vida após a morte? Antes de começar o estudo, se você quiser estudar o hebraico do Primeiro Testamento ou o grego do Segundo Testamento, vou deixar aqui o link do WhatsApp do professor Jefferson para quem quiser entrar em contato com ele para aprender as línguas originais das Escrituras. Bem, irmãos, hoje a gente vai ter um estudo sobre uma passagem que se encontra no livro de 1 Pedro, capítulo 3, verso 19, que muitas pessoas que creem que existe vida após a morte se baseiam nessa passagem para afirmar que Cristo desceu ao inferno e foi pregar para entidades, espíritos ou almas incorpóreas que estavam sofrendo no inferno nesse exato momento. Então, as pessoas que têm a ideia de que existe vida após a morte usam 1 Pedro 3,19 para se basear que realmente Cristo desceu ao inferno e que ali prova que existem almas que estão agora, nesse exato momento, sendo atormentadas. E que Cristo desceu e pregou essas almas. Então, quer dizer que elas tiveram uma segunda oportunidade. E o texto diz o seguinte, 1 Pedro 3, verso 19, mas a gente vai ler o contexto. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, modificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, no qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram pela água. A gente vai ter agora o estudo sobre essa passagem. Vamos para o estudo, irmãos. Jesus foi ao inferno pregar aos antediluvianos? Uma passagem bastante utilizada para colocar Jesus no inferno? Sim, fale de tudo para defender a imortalidade da alma. Se encontra na primeira epístola de Pedro. O texto bíblico assim narra. Cristo morreu única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, mortos sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava no dia de Noé, enquanto se preparava a arca, no qual pouco, a saber, 8 pessoas foram salvas, através das águas. 1 Pedro 3, 18 a 21. Por isso, grande parte dos imortalistas pregam que entre a morte e a ressurreição, Jesus foi para o inferno, selecionou os espíritos dos antediluvianos nos dias de Noé e lhes fez uma pregação. Há muitos problemas com essa interpretação. Em primeiro lugar, o ensino bíblico, em sua totalidade, nega qualquer oportunidade de salvação para os mortos, pois ela é restrita apenas a esta vida. 2 Coríntios 6, 1 a 2, Hebreus 3, 13, Hebreus 9, 27 e etc. Logo, Cristo não poderia ter pregado para pessoas mortas, pois elas não podem mais se arrepender ao sair do lugar de condenação para o lugar de conforto. Dizer que Cristo literalmente desceu para o inferno a fim de fazer uma pregação para pessoas já mortas e condenadas além de colocar o Senhor Jesus em um lugar que ele não merece, ferir a Bíblia, que afirma categoricamente que os mortos não têm uma segunda oportunidade de salvação, tornando assim vã qualquer pregação. Em segundo lugar, uma vez que os mortos não poderiam mais sair daquele lugar de tormento. Então, qualquer pregação de Cristo, independente de qual fosse o teor, seria inútil, uma vez que aqueles perdidos não poderiam sair de lá jamais. Se os mortos que se encontravam no inferno ou no Hades não poderiam sair de lá mesmo, não importa qual fosse a pregação. Então podemos até especular sobre como devia ter sido a tal da pregação. Vejamos. Eis que vos trago boas novas, de grande desespero. Estão sendo atormentados por seus pecados? Não viram nada ainda. Muito mais torturas enfrentarão.
depois da ressurreição, quando as suas almas imortais deixarão este lugar para se religarem aos seus corpos mortos, passarem pelo julgamento e depois voltarem de novo para o inferno, para continuarem queimando como antes para tudo sempre. Será que isso faz o estilo de Jesus Cristo? Não me parece nem um pouco. Em terceiro lugar, tendo descido ao Hades ou inferno, Jesus teria selecionado apenas e tão somente os espíritos daqueles da época de Noé, escolhendo a dedo só alguns, enquanto eles queimavam. Cristo foi fazendo a tal pregação para eles. Os outros, contudo, presumivelmente, deviam estar com os ouvidos tampados, para não ouvirem nada de pregação. E por fim, após terminarem de ouvir a tal da pregação, enquanto queimavam entre as chamas de um fogo real, inapagável, eles continuaram queimando do mesmo jeito que antes. Isso realmente deve fazer lógica para os imortalistas, além de basearem-se em um Deus arbitrário que escolhe a dedo alguns poucos privilegiados para ouvirem a pregação enquanto queimam no fogo do inferno, do purgatório ou do Hades. E os outros nem sequer podem ouvir a tal pregação. Em quarto lugar, o texto nada diz sobre Jesus ter passado pelo inferno ou Hades, se Cristo não subiu para o céu entre a sua morte e ressurreição. João capítulo 20, verso 17. Tampouco teria morrido e ido para o inferno, lugar no qual ele, sem pecado algum, de modo algum teria merecido. Se Cristo tivesse ido para o inferno fazer essa pregação, então bastaria que Pedro tivesse mencionado isso no verso 19, no qual ele menciona que a pregação teria sido realizada aos espíritos em prisão. Se Cristo tivesse descido ao inferno ou ao Hades, Pedro poderia ter perfeitamente mencionado este local, como qualquer um assinaria: espíritos no inferno ou espíritos no Hades. O fato de Pedro não mencionar nenhum destes dois lugares provém de fato de que essa prisão corresponde à prisão do pecado, como veremos mais adiante. E, em quinto lugar, mandar Jesus para o inferno é o bom senso que nos diz que um homem santo como este não seria mandado para um tal lugar entre a sua morte e ressurreição. O inferno foi feito para o diabo e seus anjos, Mateus 25, 41, e não para Jesus e nem mesmo na forma temporária. Portanto, tendo em vista as razões lógicas expostas acima, é ilógico interpretar a passagem de maneira como querem os dualistas. Veremos a seguir mais algumas provas de que tal interpretação dele está equivocada e em seguida explicar e elucidar tal passagem à luz do contexto. Alguns versículos que lançam bastante luz. Além dos fatos já expostos acima, há mais razões pelas quais a Bíblia desaprova absolutamente que Cristo tenha pregado no inferno para pessoas que já estavam mortas. Acima foi exposto como que o bom senso liquida com tal interpretação. E agora veremos alguns textos bíblicos que também derrubam com qualquer possibilidade dos mortos ouvirem o Evangelho. Vejamos. Como cooperadores de Deus, insistimos com vocês para não receberem em vão a graça de Deus. Pois ele diz, no tempo aceitável te escutei, e no dia da salvação te socorri. Eis aqui agora o tempo aceitável. Eis aqui agora o dia da salvação. 2 Coríntios 6, 1 e 2. Aqui fica claro que a pregação para a salvação não é depois da morte, mas é aqui agora, neste momento, no tempo chamado hoje. Depois da morte não existe qualquer chance de ouvir a pregação ao fim de ser salvo. Porque é hoje, agora, o tempo aceitável, o dia da salvação. A mesma linguagem é empregada pelo autor de Hebreus. Pelo contrário, encorajem-se uns aos outros, todos os dias durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Hebreus 3, versos 13. O tempo que nós temos de encorajar uns aos outros é hoje, nesta presente vida. Porque depois não teremos mais qualquer possibilidade de ouvir o Evangelho. Por isso, é durante o tempo que se chama hoje
que ainda existe a tal possibilidade. O evangelho não é e nem pode ser pregado para mortos, mas apenas aqueles que estão debaixo do céu. Vejamos, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Colossenses 1:23. Se os mortos tivessem ouvido alguma pregação de Cristo entre a sua morte e ressurreição, então segue-se, logicamente, que o evangelho também teria sido proclamado não apenas àqueles que estão debaixo do céu, mas também àqueles que estão no além ou no inferno. Tal suposição, contudo, é negada pelas claras palavras do apóstolo Paulo, em relatar que até aquele momento o evangelho havia sido pregado era para aqueles que estão debaixo do céu, ou seja, a nós, os vivos, e não a pessoas já mortas em algum lugar. Por fim, de acordo com o texto de Hebreus 9:27, que diz que depois da morte vem o juízo, Hebreus 9:27, segue-se a ideia de que os mortos já estariam julgados, e qualquer pregação de Cristo seria vã, pois o juízo é eterno, Hebreus 6:2, ou seja, irreversível. Portanto, biblicamente, não existe qualquer chance de salvação depois da morte, bem como não existe qualquer possibilidade de ouvir a pregação do evangelho depois de já haver morrido, muito menos estando no inferno. Por tudo isso, os eruditos bíblicos mais sérios têm rejeitado a interpretação absurda de que Jesus tivesse ido para o inferno pregar para pessoas mortas que não poderiam se salvar. Tal suposição, além de contradizer completamente as regras da lógica e do bom senso e de ir frontalmente contra a palavra de Deus, ainda tem como finalidade colocar Jesus no inferno. O nosso próximo passo, a partir de agora, será analisarmos o devido contexto a fim de interpretar corretamente o texto de 1 Pedro 3,19 à luz do contexto e das verdades apresentadas nas Escrituras. Como entender os espíritos em prisão? Para vermos o que Pedro estava dizendo nessa passagem, temos que contextualizá-la ao invés de isolarmos o verso 19 para fundamentarmos uma doutrina antibíblica. O verso anterior, verso 18, explica o seguinte verso 19, declarando: Pois também Cristo sofreu pelos pecados, uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito. Aqui o termo Espírito é o próprio Espírito Santo, conforme também menciona muitas boas traduções, como a versão inglesa King James, considerada por muitos a melhor versão do mundo, a versão francesa Louis II, a versão italiana Giovanni Diadotti Bible, a versão alemã Luther, a versão católica da CNBB, a NVI, Nova Versão Internacional, e a nova versão Vulgata Latina, e entre outras. Jesus não foi vivificado pelo Espírito dele mesmo. Foi o Espírito Santo quem vivificou a Cristo. O original grego não possui diferenciação alguma entre as letras maiúsculas e minúsculas, de modo que é pelo contexto que analisamos se o Espírito trata-se da pessoa do Espírito Santo ou não. A prova mais forte que é o Espírito Santo que vivificou a Cristo está na própria Bíblia Sagrada. Vejamos. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida aos seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Romanos 8:11. O Espírito Santo que ressuscitou a Cristo é o mesmo que nos ressuscitará. Nisso fica claro que o Espírito no verso 18 é uma referência ao Espírito Santo e não ao próprio Espírito de Cristo. Portanto, o verso 18 afirma que Jesus foi vivificado pelo Espírito Santo. A palavra grega empregada no início do verso 19 refere-se ao termo anterior, Espírito,
E o verso 19 significa que Cristo pregou aos antediluvianos não pessoalmente, mas pelo Espírito Santo nos dias de Noé. Levando-se em conta o contexto bíblico, o texto diz o seguinte: nos dias de Noé, por meio do Espírito Santo, Cristo pregou aos antediluvianos que estavam presos pelas cadeias do pecado. Quais eram essas cadeias? O próprio Cristo responde: o Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto me ungiu para anunciar boas novas aos pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e para proclamar o ano aceitável do Senhor. E fechando o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se. E os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura aos vossos ouvidos. Lucas 4, 18 a 21. Vemos que Jesus compreendia que a sua obra terrena implicava principalmente em dar abertura da prisão aos presos. Ora, de qual prisão Jesus estava falando? Da prisão espiritual. Achavam-se ligados em pecado e Cristo devia fazer essa obra, porquanto sobre ele estava o Espírito do Senhor. Tanto Cristo quanto as pessoas a quem ele pregava estavam vivos. Inúmeras menções à prisão como sendo uma referência espiritual, e não física ou literal, com respeito ao pecado encontrado nas Sagradas Escrituras. No Salmos 142, 7, Davi suplicou que Deus tirasse a sua alma da prisão. Vejamos: tira a minha alma da prisão para que louve o teu nome. Os justos me rodearão, pois me fizeste bem. Salmos 142, 7. Provérbios 5, 22 nos afirma que a prisão que traz a alma prisioneira é a prisão do pecado. Quanto ao ímpio, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. Provérbios 5, 22. E que os antediluvianos estiveram bem presos na prisão do pecado é deduzível a partir da leitura bíblica de Gênesis 6, 5. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicaram sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Gênesis 6, 5. Portanto, o Espírito Santo pregou às pessoas vivas, e não às pessoas mortas que estavam queimando em algum lugar e não podiam mais se salvar. A prisão ali mencionada é uma referência não ao inferno, Geena, e nem o Hades, ou Tártaros, mas sim à prisão espiritual, na qual estão presos aqueles que vivem no pecado. Ademais, o termo espírito não remete a pessoas mortas, desencarnadas. Biblicamente, os vivos são considerados como espíritos, porque o corpo, alma e espírito são características da mesma pessoa. Na sua primeira epístola aos Coríntios 16, 18, Paulo aplica o termo com respeito às pessoas vivas, porque trouxeram refrigério ao meu espírito, isto é, a mim mesmo, a minha pessoa. Também em Gálatas 6,18 ele afirma: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Vosso espírito quer dizer convosco, com a vossa pessoa. Gênesis 7,15 afirma que de toda a carne em que havia espírito de vida, entraram de 2 em 2 para junto de Noé na arca. Gênesis 7,15. Em Hebreus 12:23, vemos o termo espírito ser utilizado como menção para a igreja habilitante. Portanto, o termo espírito, quando se refere a seres humanos, remete a pessoas vivas e não mortas. E a última questão a ser resolvida é: quanto que se deu tal pregação? No verso 21, há uma expressão, noutro tempo, que claramente se identifica com o tempo que a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé. O tempo era os dias de Noé, o tempo durante o qual Deus procurou libertá-los da prisão do pecado. Portanto, a passagem bíblica, dentro do seu devido contexto, nega qualquer possibilidade de salvação após a morte, ou de pregação para pessoas mortas, que não poderiam mais sair do lugar onde se encontravam. A Bíblia é bem clara em mencionar que a oportunidade de receber a pregação oferecida por Cristo é somente nesta vida.
2 Coríntios 6, 1 e 2, Hebreus 3, 13, Hebreus 9, 27, Colossenses 1 e 23. Ao ler com atenção 1 Pedro 3, 18, verificamos que o Espírito Santo, que ressuscitou dos mortos a Cristo, foi o meio usado por Cristo para advertir o povo do tempo de Noé, de que estava iminente o dilúvio e se preparassem para entrar na arca. Não obstante, eles rejeitaram a mensagem e somente Noé e sua família foram salvos. Não há, pois, nestes passos, insinuação alguma de que, enquanto esteve na sepultura, Cristo haja pregado. Essa doutrina é ensinada pela Igreja Católica, sem apoio nas Escrituras. O mesmo Pedro afirma que Noé era um arauto da justiça. 2 Pedro 2,5. A pregação ocorreu não quando Cristo teria descido ao inferno, o que é antibíblico, mas sim pelo Espírito Santo, no verso 18, durante os dias de Noé. O que podemos tirar de 1 Pedro 3, 18 a 21 é simplesmente que nos dias de Noé, por meio do Espírito Santo, Cristo pregou aos antediluvianos que estavam presos pelas cadeias do pecado. Finalmente, seria interessante destacarmos que os próprios imortalistas mais sóbrios, respeitados, refutam essa teoria de que Jesus tenha pregado às pessoas mortas em 1 Pedro 3,19. O famoso pastor protestante John Piper, por exemplo, escreveu. O outro texto é 1 Pedro 3, 18 a 20, onde é dito que Cristo foi pregar aos espíritos que agora estão em prisão. Isto é, eles tinham morrido, tendo vivido nos dias de Noé e estando agora em prisão. E Cristo foi pregar a eles. Alguns tomam isso como significando que entre a sexta-feira da paixão e o domingo da ressurreição, Cristo desceu ao inferno e pregou o evangelho ali. Mas tampouco penso que esse seja o significado deste texto. Acredito que ele significa que quando essas pessoas estavam vivas no dia de Noé, o Espírito de Cristo pregou a eles através da pregação de Noé. A própria nota de rodapé da Nova Versão Internacional desdenha tal interpretação imortalista de que Cristo tenha pregado a mortos, visto que os mortos seriam uma referência a pessoas mortas na época em que Pedro escreveu o texto, mas vivas na época que a pregação foi feita. Essa pregação foi um acontecimento passado. Há pessoas que então viviam, mas já estavam mortas no dia do autor da carta. Não haverá oportunidade para as pessoas serem salvas após a morte. Hebreus 9, 27. Como diz Norman Geisler, é possível que ela se refira àqueles que agora estão mortos e que ouviram o evangelho no tempo em que estavam vivos. Em apoio a isso, é citado o fato de que o evangelho foi pregado no passado, àqueles que estão mortos, situação presente. Como vemos, a insistência de alguns imortalistas em colocar Jesus no inferno em prol da lenda da imortalidade da alma se vê inútil quando colocada de frente aos próprios imortalistas mais sóbrios. Então, meus queridos irmãos, este foi o estudo, sobre 1 Pedro 3,19 e que realmente 1 Pedro 3,19 não está falando que a alma ou o Espírito de Cristo desceu ali no inferno, foi pregar o evangelho para aquelas almas, aqueles espíritos, fazendo eles tendo uma segunda chance de salvação. Então, até acabam de ver que até mesmo os próprios imortalistas, esses que têm a ideia de vida após morte, eles refutam essa ideia, Eles mesmos afirmam que Cristo ali não desceu, 1 Pedro 3,19 não afirma que Cristo desceu ao inferno e foi pregar o evangelho para aquelas almas. Até mesmo eles dizem que não, Cristo após sua morte ele não desceu, realmente, isso é fato. E isso para mim é antibíblico, Pegar afirmar que Cristo desceu ao inferno e foi pregar o evangelho, para aquelas almas, fazendo eles tendo uma segunda chance, isso para mim é antibíblico, Não tem respaldo bíblico. O dia da salvação é hoje, A salvação é em vida, não é após a morte. Então este foi o estudo sobre 1 Pedro 3,19 e realmente não foi o Espírito ou a alma de Cristo que desceu ao inferno, mas foi o próprio Espírito Santo do Eterno que no outro tempo usou como Noé uma ferramenta de proclamação do Evangelho
e pregou aquelas pessoas, né, que estavam em vida e não após a morte. Este foi o estudo que a gente fez e de fato não 1 Pedro 3,19 não apoia, né, uma ideia de vida após a morte e que nesse exato momento tem almas, espíritos queimando no inferno. Então este foi o estudo, fica na paz do nosso Senhor. Amém.